Nosso manhwa de hoje se inicia com a entrada da nossa protagonista em uma igreja. O nome dela é Edith Rigelhoff. Em termos formais, o casamento de um duque deve ser impecável. Mas o ódio, o desprezo e a indiferença no olhar dos convidados eram incontestáveis, deixando Edith um pouco nervosa. Entre eles, a alegria de um casamento comum não se encontra mesmo depois de lavar os olhos. Então o sacerdote começa. Louvado seja o mundo! Hoje no seio do Criador, um lar feliz e caloroso. E Edith pensa dizendo: com o devido respeito ao sacerdote, não sei o que pensar de tudo isso. Esse é o dia em que casarei com um homem que me despreza, e me matará por isso. E o padre continua. Deus abençoe essas duas lindas pessoas. Mudando de cena, percebemos alguém pensando. Como todos os infortúnios até agora, veio a mim em vão. E vemos um rapaz e uma garota conversando. O rapaz diz: me dê tudo o que tem. A garota pergunta: que? Irmão, não me diga que está apostando de novo. Então ele aumenta o tom de voz dizendo: ó, merda, você fala muito, cachorra, a quem você acha que deve sua vida até agora? Ela fala: isso já faz muito tempo. Ele continua: desde quando? Ela: sabe o quanto você me deve? Conseguirá me devolver um dia? Então ele se irrita e diz: maldita puta! Está bem. Enquanto diz isso, ele empurra a garota da escada. Ela pensa: então é isso, as escadas. A morte vazia que marcou o fim de um dia miserável. Voltamos para nossa protagonista acordando e diz: que diabos? Pensando ser alguma forma de possessão? Então uma empregada chama: Senhorita Edith. Espero que não tenha esquecido que dia é hoje. Ao escutar o nome, ela lembra dizendo: isso é a versão romântica intitulada Eu me recuso a ser obcecado, que li ontem à noite. Brilhante, inocente e linda como uma deusa na primavera. Lizzie Sinclair, a filha legítima do conde. Ao nascer teve uma infância feliz, era muito amada pela família. Ela chamou a atenção do duque Ludwig e foi viver em sua mansão. E ali encontrou uma competição feroz pelo coração de Lizzie. Aqui é onde começa a obsessão do título da novel. O papel de Edith Rigelhoff nessa novel é muito simples, estúpido e ganancioso. Ela é uma vilã, idiota cega pelo amor e cheia de ciúmes. Sabotagens constantes para poder se intrometer na vida da protagonista. Para que a protagonista Lizzie possa ter um bom final, ela é uma vilã que tenta ofuscá-la. Cega pelos ciúmes, fez tudo o que podia para se livrar de Lizzie. Então ela pensa: crescer sem nunca se preocupar com dinheiro e tendo um conde como pai, é uma sorte grande. Então a empregada, após escovar seus cabelos, diz: está pronta, senhorita. O senhor está esperando. Então Edith, sorrindo, diz: sim, obrigado. E a empregada, com uma expressão confusa, repete-se perguntando: obrigado? Enquanto Edith sai alegremente. Enquanto ela corre alegremente para ver seu pai, ela pensa: agora tudo que tenho que fazer é consertar os erros de Edith e não os cometer, certo? Estou segura, eu ainda lembro a obra original. Não será difícil. Sim, vai ficar tudo bem. Ficarei segura se eu fizer tudo certo. Enquanto eu receber o carinho da minha preciosa família. Então ela abre a porta chamando: pai, bom dia! Com um grande sorriso no rosto, mas isso muda rapidamente. O seu pai olha para ela e diz irritado: não é muito tarde para um bom dia? Enquanto segurava uma taça de vinho. Merda, você é uma idiota. O que acha que está fazendo vindo tão tarde? Fecha a porta. E ela pensa: o que é isso? E de repente uma voz vem até ela e diz: Edith Rigelhoff. Identificação completa. Começando a sincronização dos dados de memória. Enquanto começa a lembrar. E vemos junto com a protagonista. A Edith estava no chão dizendo: eu sinto muito. Por favor, não voltarei a cometer esses erros novamente, pai. Apenas desta vez. Por favor, me perdoe apenas desta vez. Nossa protagonista diz para si mesma: o que é isso? Por que uma vilã arrogante,
com o nariz arrebitado que parecia ter tudo o que queria está sendo tão submissa. Vemos que Edith era violentada pela sua própria família desde criança. E presa em um quarto escuro. Ela suplicando diz: "Eu sinto muito, por favor me tirem daqui." E aqui eu tenho que dizer que eu não esperava por essa, meu coração apertou e meu desejo de vingança disparou, mas isso serve para lembrar que não podemos simplesmente julgar todos os vilões como um só. Às vezes eles só precisam de amor e carinho. Hashtag fé nas lindas malucas e surtadas. Voltando para a história, vemos o irmão de Edith atrás dela com a mão no seu ombro dizendo: "Deveria retribuir a bondade de quem a alimentou e criou, certo?" Enquanto ela faz uma expressão de medo, Edith era um outdoor para a família, enfeitada com vestidos extravagantes e joias caras. Mas em casa ela é espancada por todos. Um objeto fácil para descarregar a raiva. A boneca mais cara do Conde Righelioff. Sentada sozinha, cheia de hematomas e suja, em um possível celeiro com apenas uma brecha iluminando o local. Então Edith se vira e olhando para a protagonista ela pergunta: "O que você acha? Consegue fazer isso?" E a protagonista, muito assustada, diz: "Eu." Então ela ouve uma voz gritando: "Edith Righelioff!" Fazendo ela voltar para o presente. Era o seu pai gritando e dizendo: "Você está fora de si desde de manhã. Você não deve cometer nenhum erro hoje." Eles não podem dominar a situação. Se lembra dos detalhes da negociação? Você deve dizer que levará 3 das suas criadas. Então poderá prosseguir para a próxima etapa. Ela responde: "Sim, pai." Ela pensa: na vida passada ou presente. Por que minha família é assim? Edith, já do lado de fora, começa a revisar as informações novamente. O atual Duque Ludwig e Conde Righelioff têm uma rivalidade desde a infância. Naquela época, as duas famílias estavam em conflito. A família do Conde Ludwig deu uma grande contribuição na guerra e recebeu o título de duque. E o Conde Righelioff acreditava que o ducado havia sido roubado de sua família. Então Edith se casou para desenterrar informações que destruiriam o ducado. A protagonista diz para si mesma: "Não chore, está tudo bem. Você só tem que transformar isso em uma oportunidade. Não sei se devo ser feliz, mas sou boa em descobrir como sobreviver em situações adversas. Se eu não fizer como Edith no original, vou conseguir viver de alguma forma." E assim chegamos ao fim do primeiro capítulo. Quando nossa protagonista acha que teria uma vida tranquila, percebe que é bem pior ficar com a sua própria família. Será que ela vai conseguir mudar o destino cruel de Edith? Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos incentivar a trazer sempre mais vídeos como este. Originalmente, sempre há uma crise no começo de um romance, que é a possessão de um personagem malvado ou vilão. Porém aqui hoje eu não tenho que agir como Edith. Descendo elegantemente da carruagem, vemos nossa linda protagonista acompanhada pelo seu pai. Ela fica maravilhada com a mansão na sua frente. E pensa: será que viver em uma mansão como essa mudaria a cabeça do Conde Righelioff? O seu irmão, sorrindo, diz: "A mansão ainda é grande e esplêndida." Mas o seu pai, sorrindo, fala: "O que importa se ela tem uma aparência bonita?" São um bando de idiotas. Após sua chegada, o mordomo aparece: "Bem-vindos à residência do Duque Ludwig." E informa: "Os duques e as damas estão esperando vocês dentro da sala. Me permitam guiá-los." E com um falso sorriso, o conde se vira para Edith dizendo: "Oh, sim. Bem-vinda à sua nova casa, minha querida Edith." Edith responde: "Sim, papai." Pensando que a atitude falsa dele é muito reveladora. Mas está tudo bem, isso não importa. De toda forma, ele irá partir em uma semana. O importante é encontrar uma forma de viver no Ducado de Ludwig, o cenário principal da obra original. Chegando na sala, o mordomo apresenta Conde Righelioff e o seu herdeiro. E também, aqui está a senhorita Edith Righelioff. Diante de uma grande mesa onde serviriam um almoço para os convidados, Edith pensa: "Uau! É incrível ver pessoalmente os personagens que apenas se imaginava a aparência de acordo com a descrição do autor." Ficando surpresa com o Duque Axel Ludwig e a Duquesa Jocelyn Ludwig.
A duquesa agradece a todos por vir, perguntando: estão com fome? A comida ficará pronta em breve. Então, pensando, ela olha para os personagens principais da obra. O protagonista é o Cliff. Como era esperado, ele é bonito como um personagem principal deve ser. Olhe para esses olhos dourados que parecem ao ponto de se derreter. E essa garota parecida com uma deusa primaveril deve ser a Lizzie, não é? Ela é incrivelmente bonita. E a pessoa que está ao seu lado? O homem com quem eu vou me casar. Então ela se pergunta: isso não é apelação? Enquanto começava a babar. De repente eu entendi por que a Edith ficou obcecada com esse nariz reto e empinado. Ele dá a impressão de ser sensível e fresco. O peito é largo, a cintura é fina e as coxas são. Ah! Como é que uma pessoa de verdade pode ter essa aparência? Então ela acorda de seus pensamentos dizendo que de qualquer maneira, eu não sou uma pessoa que você deve olhar. A comida começa a ser servida e meus amigos, a ilustração está tão bonita, que dessa vez eu que comecei a babar. Nessa pequena ilustração tem coisas que eu mesmo nunca vi na minha mesa e que acho difícil ter um dia, mas sonhar nunca é demais. Então nossa protagonista diz: longa vida ao mundo aristocrático de Rofan. Sentindo a carne derreter suavemente na boca. E então ela ouve uma voz dizendo: os corações dos pais não ficarão confortáveis, independente do que nós enviemos para eles. Era seu pai. Enquanto Edith pensa: ah, está começando. O conde diz: falando nisso, eu me perguntava se eu poderia enviar algumas das criadas da minha filha com ela. Talvez as criadas que estão com ela há muito tempo estejam em maior sintonia com os gostos da Edith. A duquesa ficou pensativa e começou a olhar para o duque, que não parecia muito contente com a ideia. A duquesa informa: as criadas da minha família nunca perdem suas habilidades. Mas o conde insiste dizendo: eu não acredito que a duquesa de Ludwig não trouxe uma das suas criadas quando se casou? Olhares nervosos começaram a se cruzar nesse clima pesado. Nossa protagonista, vendo a oportunidade, que por mais que a duquesa não queira, não tem justificativa para recusá-lo. Porém a duquesa não precisa se preocupar. Edith com um sorriso diz: pai, eu estou perfeitamente bem. Por favor, esqueça os pedidos do meu pai, duque. O meu pai deve se preocupar muito em me enviar para casar enquanto eu ainda sou tão jovem. A protagonista, em uma jogada de mestre, ao mesmo tempo que consegue pontos com a sogra, também se livra por hora de criadas do seu pai tentando manipular seus movimentos. Então, após isso, em um lugar a sós, uma voz grita: você está louca? Você não está me ajudando, está deixando tudo mais difícil. Edith responde seu pai: você não viu a expressão do Duque Ludwig? Sabe a situação complicada que eu fiquei quando você fez um pedido tão óbvio? Todos pareciam ter notado porque o meu pai disse que enviaria as criadas. Em primeiro lugar, esse matrimônio é para dissipar as dúvidas dele. Qual é o ponto de uma criada se você já despertou suspeita? Seu pai, vendo que ela estava certa, pergunta: mas, o que você vai poder fazer se você entrar sozinha? Pense com cuidado, pai. Por agora, eu vou entrar sozinha. Como você disse, o que eu posso fazer entrando sozinha? Se não acontecer nada, eles também vão relaxar. Enquanto isso, seu irmão está em outro mundo pensando. Ela disse que o seu nome era Lizzie. Edith continua dizendo: acalmar as suspeitas dele é o mais urgente. E quando eu tiver ganhado a confiança deles, eu vou ficar nostálgica ou algo parecido, e direi a eles: vou procurar a minha donzela por um momento. Seu pai pensa que é realmente uma boa ideia. Confie em mim, pai. A partir deste dia, vai ser comandar sobre o fio de uma navalha durante uma semana. Depois de tudo o que fizemos, mudando de cena, pulamos para o casamento. Hoje é o dia em que eu finalmente estou no casamento. O padre diz: e assim os filhos fiéis do Criador têm outra luz. Edith pensa: eu nunca mais terei que ir para a casa desses predadores. Abençoado seja o anel que vocês compartilham e o eterno pacto que ele contém, Sr. Ersham. Uma vez que os anéis forem compartilhados, vai ser realmente o fim. E vemos duas lindas crianças chegando com os anéis do casamento, enquanto Edith pensa:
Que lindos! E ao virar seu rosto para seu marido, ela percebe que ele está com o olhar gélido e morto. Ela diz para si mesma: sim, sim, Killian. Eu sei como se sente. Então vamos fazer isso rápido, sim? Edith estende sua mão e Killian coloca o anel no dedo dela fazendo questão de não tocá-la. Ela pensa: ele não gosta que toquem nele por muito tempo. Ele é muito infantil. E então Killian pega o outro anel e coloca em seu próprio dedo, enquanto os convidados davam gargalhadas da situação. E eu pensei: cadê o pai dela agora? Há pouco tempo estava criando briga e agora aceitou esse descaso com sua filha no altar, sem falar nada? Edith fecha seus olhos e pensa: isso não muda nada. De qualquer maneira, eu não te cobiço. Ela alegremente acaricia os cabelos da linda garotinha e agradece pelo bom trabalho dos dois, deixando Killian descontente com a reação dela. Afinal, uma vida em que se pode desfrutar dos seus passatempos em paz e sem se preocupar que o seu pai ou irmão batam em você, já seria muito bom. Já que renasci, me deixe fazer isso. Na próxima cena, Edith já se encontra em seu quarto, dizendo: agora que eu me troquei, eu consigo respirar. Meu vestido era muito decotado e eu passei o dia inteiro preocupada com ele. Os saltos dos sapatos estavam um pouco mais altos outra vez. De toda maneira, eu tenho que entender os gostos da Edith. Ela senta enquanto escova seus cabelos, alguém bate na porta, e Edith avisa que pode entrar. A pessoa diz: sou eu, senhorita Edith. Edith reconhece a voz e se vira rapidamente. Era a senhorita Lizzie. Ela surpresa pergunta: o que aconteceu? Lizzie olhando para ela diz: eu tenho algo que eu preciso dizer a você. Até agora não entendi o que esses caras tanto olham nessa loirinha, porque eu mesmo acho a Edith muito mais linda, mas pode ser que eu apenas goste mais de ruivas, já que as nossas duas protagonistas de Manhwa do canal são lindas ruivas. Digam aí nos comentários a opinião de vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos incentivar a trazer sempre mais vídeos como este. Agora que eu paro para pensar. Houve um episódio como esse logo depois do casamento. Lizzie, que visitou a Edith depois do casamento, querendo se desculpar pela falta de educação de Killian. Mas essa desculpa de Lizzie na verdade toca no ponto fraco de Edith. Ela não pode culpar o frio Killian, então a sua raiva respinga na Lizzie. Edith irritada gritou dizendo: por que você colocou um vestido branco no casamento de outra pessoa? A esposa de Killian sou eu agora. Voltando ao agora, a protagonista pensa que honestamente, vendo pelo ponto de vista da Edith, isso é triste. Mas eu não sou a Edith, eu não tenho motivos para ficar brava com a personagem principal. Lizzie diz: eu queria me desculpar pela falta de respeito do Killian hoje. Eu espero que você não guarde nenhum ressentimento. O Killian é. Ele pode parecer frio e distante por fora, mas na verdade ele é uma pessoa mais afetuosa que qualquer outra. A protagonista pensa: é impossível odiar uma menina bonita como essa. Cabelo loiro, longos, que parece brilhar sozinho, e grandes olhos chorosos e cristalinos. Com essa aparência encantadora e um coração amável e justo. Se você é uma vilã possuída e um sobrevivente de Ho-Fan, você deve estar familiarizado com ela. Edith então diz: não se preocupe, senhorita Lizzie. Eu entendo o suficiente. Parece que ele está aborrecido com o matrimônio devido à pressão de ambas as famílias, mas eu não tenho a intenção de culpar a pessoa que se tornou o meu marido. Lizzie olha com surpresa e diz: senhorita Edith. A senhorita é muito madura e doce. Olhando alegremente para Edith com um lindo sorriso, quase cegando a protagonista de tanta luz que vinha de Lizzie, comparada com a senhorita Lizzie. O vestido de hoje também está ótimo, diz Edith. Lizzie pergunta o que ela quer dizer. De repente uma voz avisa: eu trouxe uma toalha, senhorita. Lizzie meio atordoada diz: eu te distraí por tempo demais. Sinto muito. Edith sorri e fala: obrigada, senhorita Lizzie. Descanse, Lizzie, nós nos vemos amanhã. Despedindo-se de Lizzie e indo para o seu banho. Nossa, então esse é o final do capítulo do casamento, certo?
Agora que eu estou sozinha, eu posso descansar um pouco. Ah, está quente, agora eu acho que posso viver. Se você vive como a nora de um duque, a criada que deve preparar o banho, não? Isso é realmente impressionante. O que acontece se não tem internet? Sem necessidade de trabalhar, sem tarefas domésticas, acabou a preocupação com o saldo bancário, terminou a administração. Adeus, irmão jogador. Quão ocupado eu tenho que estar para ir para a ópera, à caça, ao piquenique, à festa, ao baile. E de repente surge uma voz dizendo: se lavar antes que o noivo chegue. Você é uma noiva fria. Ela olha surpresa percebendo que é o seu marido, Killian. E então entendemos o motivo por trás de sua grande surpresa. No original, Killian não estava no quarto essa noite. Ela se pergunta se não esqueceu algo da obra. Killian responde: por que uma reação tão inesperada? Há alguém mais que iria entrar no quarto além do noivo? Edith diz: não, eu pensei que você não viria. Killian responde: por sorte, parece que você tem um pouco de senso comum. Edith por sua vez fala: é claro. Você não me deixou colocar o anel de casamento durante o casamento. Caso não saiba, ele ainda mais irritado continua: bom, não me diga que você esperava um namoro apaixonado. Então ela pensa: é ridículo. É uma armadilha ser tão bonito quando você é um inimigo. Eu não tenho motivos para odiar o Killian, e francamente eu não tenho forças para ficar com raiva. Edith diz: eu só disse o que aconteceu. Eu sabia que você não ia estar no quarto, por causa da sua relutância em se comprometer comigo. Então, você vai dormir aqui essa noite? Ele rapidamente se vira e vai embora. Enquanto Edith se pergunta: por que ele veio aqui? É pessoal, parece que esse rapaz é realmente fresco assim como a nossa protagonista falou durante o primeiro almoço assim que chegou na mansão kkkk. E correndo nos corredores ele olha para trás quando uma voz pergunta a Killian. Era Lizzie perguntando: você não foi para o quarto da noiva? Então ele diz: eu fui. Mas eu não tenho expectativas para essa noite, e você tampouco. Lizzie pergunta: o que isso significa? Ele informa que sua noiva foi para a banheira e adormeceu. E Lizzie, que saiu de lá há pouco tempo, diz: o quê? Mas antes estava claro que. Ele a interrompe dizendo: Lizzie, o seu problema é que você pensa que todo mundo é bom para você. O Conde Hilhoff é um tipo de pessoa que não se sabe se está falando sério, se estão rindo ou sendo sarcásticos à sua maneira aristocrática. Você tem que pensar nisso. Ela começa a entender um pouco. Ah, isso significa que a senhorita Edith. Ele olha surpreso e pergunta: o quê? O que aquela mulher te disse? Ela responde: a senhorita Edith elogiou o meu vestido. Eu me pergunto se fiquei encantada com aquelas palavras sem sequer me dar conta. Consolando-a, ele fala: isso nem sequer foi decisão sua, e ela covardemente arruma briga com você. Quão irritada ela devia estar para dizer apenas isso? Irritada? Ah! Pense no vestido que ela estava usando. Eu não estava sendo sensível com o vestido dela, não é? É bonito e extravagante. E, sim, foi superficial. Sem aguentar mais, Lizzie o interrompe dizendo: você está sendo mal com sua esposa. Killian, como você pode dizer isso? Ele olhando para ela diz: você é cruel, Lizzie. Isso é tudo que tem para me dizer? Ela diz arrependida: Killian, eu. Ele continua: Lizzie, você sabe como eu me sinto hoje. E uma voz interrompe chamando: Lizzie. E Killian também. Está tarde. O que vocês dois estão fazendo aqui? Era Cliff. E pela expressão de Killian, o seu irmão claramente interrompeu sua declaração de amor. No dia seguinte vemos Edith se levantando. Céus, depois de tudo que eu sofri ontem, os meus olhos estão abertos hoje a essa hora? É assim que é a resistência de uma pessoa de 22 anos, não, a resistência de uma pessoa saudável. Eu nunca tinha me sentido tão saudável na minha vida. De fato. Você tem um corpo saudável, seja positiva. Se eu fizer tudo certo, eu posso viver como uma nora encantadora.
Killian é um subprotagonista masculino, portanto ele é leal à protagonista feminina, mas, talvez os meus sogros sejam diferentes? Os duques de Ludwig, que receberam a Lizzie tão calorosamente. Talvez eles se abram para mim também. Bem, primeiro vamos cumprimentar. E assim chegamos ao fim do capítulo 3. Agora que o casamento foi realizado, Edith precisa conquistar os sogros, já que conquistar Killian seria muito difícil, porque isso não aconteceu na novel. Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos incentivar a trazer sempre mais vídeos como este. Uma das leis de sobrevivência para viver uma longa vida é agradar os protagonistas principais. Honestamente, para sobreviver em Ludwig, as opiniões dos duques são muito mais importantes que a do Killian. Sobreviver e me dar esses pequenos prazeres da vida nesta família é o meu objetivo final. É absolutamente necessário ganhar a confiança dos Ludwig. Bom, não há pais que odeiem a sua nora que foi cumprimentá-los na manhã seguinte ao casamento. Bem, isso é uma crença coreana, pelo menos foi isso que eu li naquelas novelas da minha vida anterior. Tocando um sino ela diz, sim, com a ajuda das donzelas, eu deveria me tornar uma verdadeira nora. Rapidamente uma empregada aparece perguntando, você me chamou, senhora? Sim, eu quero que você me ajude a me organizar. Edith pensa, ela me chamou de senhora, eu ainda fico envergonhada em ser chamada desse jeito. A empregada responde prontamente, sim, eu farei os preparativos necessários. Edith pergunta, ei, como você disse que se chamava? A empregada responde, Ana, senhora. Sim, Ana. Você sabe se essas são todas as roupas? Tudo que eu vejo são vestidos ostensivos e chamativos. Isso é tudo que tem disponível? Ana responde, sim, senhora. Edith pensa, que péssima imagem eu daria para os duques, enquanto se imagina dando bom dia aos duques, com essas roupas super decotadas. Eu me sentiria muito envergonhada. Ela diz, Ana, leve o vestido e procure as outras donzelas, para que cubram o decote de maneira natural, também peça para que retirem os adornos chamativos. Ana responde, sim, senhora. E foi rapidamente. Edith pensa, eu não falei muito forte, mas ainda assim a donzela acatou a ordem sem hesitar, elas não se comparam às donzelas do condado. Bom, nós teremos que consertar o restante dos vestidos, e logo, certo. Pensando bem, ontem foi a primeira noite depois de nos casarmos, eu não deveria manchar a cama um pouco de vermelho? Pensando melhor, isso só vai fazer com que o Killian me odeie ainda mais, é que Killian, como contado na história original, era um homem que se guardava para Lizzie. Um homem lindo, inteligente e virgem, é muito tentador, mas forçar a compaixão da protagonista para receber afeto, é jogar sujo. E se pergunta, mas ontem ele veio aqui para discutir comigo? Seja o que for, foi bom ver um rosto bonito duas vezes. Ana terminando de escovar os cabelos de Edith fala, está feito, senhora? Senhora. E coloca as mãos nos ombros de Edith. Senhora. Edith se assusta saindo de seus pensamentos. Ela responde, ah, sim. Ana avisa, também se completaram os preparativos e se organizou o quarto. Edith agradece, ah, bom, muito bem, obrigado. Voltando para seus pensamentos ela diz, você deve estar louca. Edith, eu prometi que não seria gananciosa, de todo modo é estúpido. Mudando de cena. Edith fala, saudações a Vossa Excelência e à Duquesa. A Duquesa pergunta, você teve uma noite confortável? Deveria estar cansada por tudo o que aconteceu no dia anterior, mas me preocupa que você esteja muito esgotada por vir cumprimentar logo de manhã. E Edith responde, muito obrigado. Ela se pergunta, a xícara de chá que está aqui é minha? E pensa, será que estavam me esperando? De todo modo, já foi informado que Killian não dormiu no quarto dos recém-casados. O Duque diz, bom, Edith, eu sei que o Conde te criou muito preciosamente, mas, eu me pergunto se você conhece alguns dos deveres que a senhora de uma casa nobre possui. Ela pensa, é uma sorte que eu tenho as memórias da Edith. E diz, eu posso administrar o dinheiro e organizar os documentos. É claro, há um método que se usa separadamente para os duques, então apenas faltaria aprendê-lo. O duque diz, isso mesmo,
Parece que o conde te ensinou bem. Edith pensa, eu sabia que a forma em que eles me olhavam não era favorável, mas o que ele quis dizer indiretamente é que eu vim roubar documentos internos. Ela diz ao duque, se você não tem nada contra mim, me ensine a implementar o método, eu farei todo o possível para aprender. O duque tosse, e a duquesa cutuca seu marido. A duquesa diz, fico feliz, eu espero que o conde saiba que te ensinou bem. Então, você pode me ajudar no meu trabalho daqui 2 semanas? Se precisar de algo antes disso, você pode me dizer agora. Edith diz, obrigado, você poderia nomear alguém para me mostrar o ducado? A duquesa pergunta, nesse caso Kilian, e imediatamente repensa. Edith em pensamentos pergunta sorrindo, quem não dormiu no quarto na noite de núpcias? A duquesa pensa melhor e diz, não, não tem problema, eu vou chamar uma pessoa adequada. Edith se despede, ao sair pela porta ela baixa a cabeça e pensa, isso foi muito cansativo. Alguém olha para ela e pergunta, você está bem? Ela responde, sim, sinto muito, eu estava um pouco nervosa. Ela olha direito para o rapaz e pergunta, você é o barão Renan Filch, não? Encantada em conhecê-lo. Ouvi dizer que você foi designado pela duquesa e pelo duque para me mostrar a mansão, espero não estar atrapalhando seus afazeres. O barão Renan Filch é encarregado da gestão de documentos da casa do duque, um personagem que não foi citado na obra original, assim como Ana, a criada que me designaram. Devido a isso eu não tenho tanta informação sobre eles, isso me deixa um pouco nervosa. Ele pergunta, então, você não teve nenhum problema? Eu tenho trabalho, então não tenho muito tempo hoje. Edith responde, sim, sinto muito. E pensa, bom, graças a você, eu não acredito que esse lugar seja uma simples novela, e sim a realidade. Ela se pergunta, é característico das pessoas que não aparecem na obra original serem categóricos? Enquanto caminha pela mansão. E começa um tour pela mansão. Essa é a sala de exposições de joias. As joias importantes do ducado são guardadas aqui, e em ocasiões especiais, podem ser usadas. Este é um espaço para administrar armas e armaduras. Este quarto é um lugar utilizado principalmente pelo duque e os jovens mestres, todos foram feitos por artesãos de renome. Ela pensa, isso é incrível. E aqui é a grande biblioteca, o coração do duque. Muitos livros raros são coletados aqui. Ela pergunta, eu poderia vir e ler em qualquer momento? Ou tenho que pedir permissão para alguém? Ele responde, a família do duque pode vir em qualquer momento, o mesmo ocorre com o Salão Siston, onde a cada mês se exibe novas obras de arte. Ela diz sorrindo, fico feliz. E pensa, na minha vida anterior, mesmo que uma exposição tenha sido aberta no Museu de Arte da cidade, eu não pude ir porque era muito caro, mas agora estão me dizendo que o museu está dentro da mansão. Ele informa, este é o Salão Siston. Ela maravilhada diz, meu Deus, contemplando as estátuas no local. Rina informa que, já que a mansão é muito espaçosa, a introdução de hoje irá terminar aqui. Edith sorrindo agradece dizendo, muito obrigado Rina. É impressionante viver em um lugar tão maravilhoso, eu nem sequer percebi o tempo passando, sua voz e eloquência, são muito boas. Rina olhando para Edith, vira seu rosto corando com o elogio que recebeu. Ele diz, eu só fiz o que eu tinha que fazer, se o tempo permitir, amanhã eu te mostrarei o restante do lugar. Edith diz, está bem Rina. Levando ela de volta ele lembra, eu deveria te contar sobre este lugar no caminho de volta. Este é o grande salão. Olhando o grande salão Edith pergunta, é hora do chá? Rina responde, sim, vale a pena vir aqui, esse é um lugar que se usa frequentemente quando o duque recebe visitas, e sua excelência desfruta das conversas. Enquanto os dois observam, Lizzie, Kilian e Cliff na mesa, tomando chá e conversando alegremente. Rhiannon fica observando Edith, esperando ela ter alguma reação sobre seu marido estar com outra mulher. E assim finaliza o capítulo 4. Nossa protagonista ainda não está conseguindo progredir em sua relação com o marido. No entanto, ela começa a conquistar a simpatia da duquesa, uma figura de grande importância, que demonstra um coração bondoso e parece não estar insatisfeita com o casamento.
Esse vínculo crescente com a duquesa pode ser um passo importante para a protagonista em meio aos desafios que enfrenta. Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos incentivar a trazer sempre mais vídeos como este. Mas Edith não faz nada, e apenas continua admirando a vista, pensando, uau, é muito bonito. Heenan diz, em um dia como esse, por que ele está aqui? Pensando que ele deveria estar com sua esposa. Edith em pensamentos diz, bom, ele está bebendo chá com outra mulher desde de manhã, mas deve ser normal ficar nervoso. Ela se pergunta, na história original, o que a Edith fez aqui? Embora eu não me importe, vou fingir que aproveito ao máximo as instalações da família do Duque. Edith diz, como eu disse, é um espaço muito lindo. O jardim ficará mais bonito quando a primavera chegar. Heenan afirma, isso é verdade. Edith começa a sair dizendo, eu acho que a partir de agora vou vir aqui mais vezes. Então vamos, Heenan? Você disse que estava ocupado. Heenan responde, sim, senhorita. Trocando de cena vemos o Duque perguntando, qual foi a reação dela, enquanto ele trabalhava em alguns documentos. Então Heenan começava a contar como foi o comportamento de Edith. Heenan informa, ela seguiu todas as minhas instruções, entendeu a estrutura da mansão surpreendentemente bem, ela gostou muito do Salão Sistina, onde se exibiam as obras de arte. O Duque pergunta, você notou algo estranho? E Heenan responde, não houve tal coisa. Contrariamente aos rumores, ela mostrou uma aparência muito digna. O incomum é que, depois do guia, nós voltamos através da passarela, ela presenciou os dois jovens bebendo chá, com a senhorita Lizzie no jardim. O Duque até mesmo erra o que estava escrevendo, olha para Heenan e diz, o que, eu pedi para ele evitar se encontrar com outra mulher. Ele está flertando com outra mulher desde amanhã depois do casamento. O Conde Hilhoff me explicou claramente que eu tinha que me manter sob controle, até este ano para que ela não fique com o príncipe de Langston. Então vemos que lia no flashback dizendo, casal apenas no papel. Não me obrigue a mais do que isso. Cortando o flashback, Heenan diz, no entanto, a senhorita não se importou nem um pouco. Surpreendendo o Duque, e Heenan continua, eu não sei o que ela estava pensando, mas estava longe de fazer um alvoroço ou de ficar brava. Ela foi embora como se ela não tivesse visto nada. O Duque analisando diz, Edith Hilhoff, não é uma pessoa normal. E mudando de cena vemos Edith na mesa almoçando. Ana diz, quando você terminar de comer, eu irei arrumar a mesa. Edith agradece, obrigada Ana. E pensa, talvez porque eu não comia fora para economizar dinheiro, acabo me sentindo desconfortável em ficar quieta. E fala, bom, Ana, você está trabalhando duro desde essa manhã. Você ainda não almoçou, verdade? Pode ir comer. Ana responde, sim, obrigado senhorita. E se retira do local. Edith queria dizer, eu te chamarei se for necessário, mas pensou melhor, pois isso iria parecer muito suspeito. Então Edith sozinha começa a sorrir pensando, eu não consigo evitar, eu consegui respirar fundo porque eu acho que me saí bem com o Duque e a sua esposa, tudo o que resta é como tratar a Lizzie. Lizzie Sinclair, que está destinada a ser a protagonista deste mundo, mas a sua vida foi difícil até ela chegar ao Duque de Ludwig. Os irmãos da família Sinclair assediavam constantemente Lizzie, uma filha ilegítima, foi uma vida desafortunada onde ela foi abertamente perseguida. Logo, graças à duquesa de Ludwig, que para prevenir um acidente, o duque e a duquesa de Ludwig pegaram ela, e revoltados com o abuso sofrido pela jovem e bondosa Lizzie, eles receberam um direito de tutela de Lizzie, no lugar da grande quantidade de dinheiro que a família Sinclair devia a eles. A família Sinclair, que renunciou aos direitos de paternidade, se arrependeram tardiamente, apenas depois de perder a oportunidade de se tornarem genros do duque. Se olharem para o final, não há outro personagem que tenha tanta sorte neste mundo, diferente de mim. Anteriormente, a minha vida estava cheia de má sorte desde o começo até o final, eu tive apenas um ano de experiência profissional na empresa, e depois do trabalho eu quebrei a minha promessa e enviei uma mensagem ao meu namorado que ia ao motel com outra mulher. Eu deveria ler web novels tanto quanto eu quisesse, quando eu voltar para casa eu irei terminá-las. Será que já está completa? O que o meu irmão fez depois que eu caí e fui de F?
Meus pais ficaram tristes? Eles se preocupavam mais com o meu irmão mais velho do que comigo, mas eu prefiro me preocupar comigo mesma do que com eles. Olhando pela janela avistamos Lizzie, sentada embaixo de uma árvore, lendo um livro. E Edith pensa, ela está indefesa, então eu vou fingir que quero ser sua amiga. Porém chega outra pessoa, era Killian, ele pergunta, que livro você está lendo, Lizzie? Lizzie responde, é um livro sobre a história da família imperial. Eu não tive esse tipo de educação, então, por algo que não entendo, me pergunto quem se tornará o duque. Killian diz, se essa é a sua maneira de se satisfazer, eu vou te ajudar o máximo que eu puder, então me avise se precisar de algo. E Edith pensa, é uma fala digna de um protagonista masculino secundário. Se fosse Cliff, diria para ela não se preocupar com isso e ir se divertir. Ajudou de toda forma, mas não da mesma forma, tendo em conta que na história desta novel de romance, Killian nunca poderá vencer o Cliff. De todo modo, pegaria mal ir cumprimentar agora, então eu devo parar de ouvir às escondidas. Porém antes de sair, ela ouve Lizzie perguntando, mas, Killian, por que você deixou a Edith sozinha? Killian, não me diga que você esteve evitando ela o dia inteiro. Killian responde dizendo, Lizzie, você não deve se preocupar tanto com ela. Ela é só uma refém que vai ficar aqui por um tempo, você também sabia disso. Edith após ouvir isso fecha totalmente as cortinas. Mudando de cena vemos uma xícara de chá sendo arremessada e ficando partida em pedaços. Uma mulher loira grita, você está louco? Por acaso você ficou louco? Por que essa mulher? De todas as pessoas, por que essa mulher? Era Layla Sinclair, a filha mais nova do Conde Sinclair. E de repente uma voz pergunta, o que foi agora? Layla responde irritada, você não sabe? Edith Hilloff se casou com Killian Ludwig. A pessoa perguntando era Damian Sinclair, o filho mais velho do Conde Sinclair. Que diz, é só isso. Enquanto Layla continua repetindo, por que a Edith Hilloff? Por quê? Damian fala para ela, parece que o Duque de Ludwig tem um hobby de colecionar mulheres sem importância. Ela vira nervosa perguntando, você está achando isso engraçado? Damian pergunta, mas então, qual é o ponto de quebrar uma xícara de chá? Mas olhando atentamente para ele que não parecia nem um pouco preocupado com a notícia, Layla para, e pergunta, irmão, por acaso você sabe de algo? E assim chegamos ao fim do capítulo 5. Além de Lizzie ser a protagonista deste mundo, fazendo com que o marido de Edith a rejeite, agora surge uma nova figura, a vilã da vilã. No entanto, Edith começa a mudar sua trajetória, pouco a pouco reconstruindo sua imagem. Seus esforços não passam despercebidos, surpreendendo tanto o Duque quanto os empregados da mansão. Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos incentivar a trazer sempre mais vídeos como este. Layla se acalma e senta para tomar um chá com seu irmão e pergunta, então, o que é que você sabe exatamente? Não seja tímido e fale rápido. Damian responde, depois de tudo, melhorou seu temperamento, bom. Vamos com calma, com que interesse intermediário eles se casaram? O que ganham essas duas famílias ao casar esses dois? Em primeiro lugar, o Conde Hilloff e as Minas do Sul. Ele obterá o direito de distribuir o mineral de ferro. Em outras palavras, ele terá os materiais para produzir armas. Bem, com isso em mente, aqui está o dilema. Layla pergunta, por que isso é tão importante agora? De repente está falando de armas. Como você sabe disso? Ele sorrindo diz, minha linda irmãzinha, você não sabe como o poder político está dividido agora? Uma facção apoia o arquiduque Langston, que cobiça o trono, e a outra facção apoia o jovem imperador atual. A política está dividida assim. Assim então, por acaso não seria perigoso para uma facção se a outra pudesse produzir armas? O representante da facção imperial atual é o Duque Ludwig. O Duque Ludwig usou o matrimônio como uma coleira para o Conde Hilloff, para que este não passe para a facção do arquiduque. Layla ficando histérica novamente, pergunta, que tipo de boas notícias são essas? Depois de explicar essa aliança matrimonial, agora você começa a brincar? Damian com um grande sorriso, responde, sim, todo mundo sabe, mas minha querida Layla, a diversão está apenas começando,
Você realmente acha que isso impedirá o Conde Hilhoff? E vamos para um flashback de Damian. Ele presenciou uma das vezes em que Edith foi maltratada pelo Conde. O Conde diz: "Que estupidez! Você não pode só fazer isso bem?" Edith se desculpa dizendo: "Eu estava errada, pai. Desta vez, eu te prometo que não vou cometer nenhum erro." O Conde responde irritado: "Você tinha que fazê-lo bem desde o começo. Se você não obtiver as informações que eu te ordenei, eu te deixarei sem comer até a próxima semana." Damian, sorrindo ao testemunhar a cena, diz a si mesmo: então a imagem arrogante da Edith Hilhoff era apenas uma aparência superficial. Layla, analisando a história, diz: "Que bobagem." Damian fala: "É claro que é difícil de acreditar, mas é uma informação sólida. Então vamos esperar e ver o que acontece. Se nós usarmos essa informação no momento adequado, os Hilhoff estarão acabados." Voltando para a mansão do Duque, Hina está novamente acompanhando Edith e mostrando a mansão. "Então, se você sair por aqui, voltará à sala de jantar." Edith diz: "Vemos ela pouco a pouco. Eu levei uma semana inteira para ver toda a mansão. O que eu deveria fazer agora?" E Hina responde: "Você provavelmente não vai precisar se preocupar com isso. A duquesa terá trabalho a partir de hoje." E ela, sorrindo, pergunta: "Jura?" E pensa: "Você não sabe como eu estava entediada por só ficar de bobeira." Ela pergunta: "O escritório da minha mãe é por aqui, caminhando pela passarela, terceira porta à esquerda, não é assim?" "Graças a você, eu acho que já consegui memorizar a mansão. Obrigada, Hina. Eu não sabia que você era um professor tão bom." Ele fica envergonhado ao olhar o lindo sorriso de Edith. Ele vira o rosto e diz: "Se eu expliquei por uma semana, seria vergonhoso se você esquecesse." Chegando na sala da duquesa, Lizzie diz: "Bem-vinda, senhorita Edith." Edith, alegre, diz: "Senhorita Lizzie, meu Deus, nós vamos trabalhar juntas? Eu estou tão feliz. Esse será o meu primeiro dia, então me ensine, por favor, Lizzie." Lizzie, envergonhada, responde: "Ah, eu não sei se estou à altura de dar lições à esposa." Edith pensa: "Ah, seu rosto ficou vermelho de novo. Que linda." A duquesa, olhando a cena, diz: Parece que vocês duas ficaram muito próximas." Edith olha e fala: "Oh, eu cheguei tarde para cumprimentar a mãe." Mas a duquesa, sorrindo, responde: "Não, está tudo bem, Lizzie. Você poderia explicar para ela os papéis que você estava organizando?" Lizzie prontamente responde: "Sim", e sentou-se ao lado de Edith, mostrando os papéis. A duquesa, um pouco preocupada, diz: "O tempo passou rápido." Edith, percebendo a preocupação, pergunta: "Você está esperando alguém?" Lizzie diz: "Ah, é claro, a Edith não sabe. Recentemente, nós chamamos um estilista para confeccionar roupas." Edith pensa: "Estilista?" E se pergunta: "Não houve um capítulo sobre isso antes?" Um empregado chega e fala: "Duquesa, o seu convidado, o estilista do Palácio Imperial, entrou no salão." E ela responde: "Ah, sim, nós iremos terminar o trabalho e então vamos." Com a estilista. Olhando os desenhos, a duquesa diz: "À medida que eu envelheço, parece que eu só escolho desenhos similares o tempo todo." E pergunta: "Vocês não poderiam escolher um desenho para mim?" Edith finalmente lembrou e se pergunta: "Já me lembrei. Por que de repente eu sinto uma pressão como se eu estivesse em uma prova?" Bom, já sabemos o resultado. Mesmo que eu escolha um desenho, ela vai gostar mais da escolha da Lizzie. Depois que ambas escolhermos, a roupa da Lizzie receberá mais elogios. Enquanto Lizzie pergunta alegremente: "Nós realmente podemos?" Edith, olhando para os desenhos, pensa: "Mantenha calma, nem sequer é uma situação realmente difícil, não é mesmo?" Lizzie teve o benefício de conhecer os gostos da duquesa por 5 anos, e, chorando por dentro, diz para si mesma: "Ao contrário de mim, eu vi roupas como essas apenas em ilustrações de web novelas." Lizzie escolhe um, e pergunta para a duquesa: "O que você acha desse desenho?" E Edith se pergunta: "Ela já escolheu um?" Na página 11, o vestido azul de seda: "Acho que vai ficar muito elegante em você." A estilista diz: "Você fez uma escolha muito boa, senhorita Lizzie. Este é o último desenho do nosso camarim. Essa seda é o produto de mais alta qualidade entregue à família imperial." E Edith se pergunta: "Algo assim como uma escolha correta?"
A duquesa tem um tom de pele muito claro, portanto qualquer cor ficaria bem nela. Uma cor como essa faria com que realçasse os seus olhos ainda mais, e ela ficaria muito bonita. A duquesa pergunta: Edith, encontrou algum desenho que te agrade? Ela responde: é difícil, porque o desenho que a senhorita Liz escolheu é muito chamativo. No entanto, se tratando de um desenho novo, o que você acha desse? A duquesa, olhando o vestido, diz: qual? Isso é. E assim chegamos ao fim do capítulo 6. Neste capítulo, descobrimos que outras pessoas estão cientes dos maus tratos que o Conde Rilhoff infligia a Edith. No entanto, elas também não demonstram compaixão. Damian revela as intrigas políticas do reino atual e como elas afetam as alianças entre as famílias nobres. Enquanto isso, Edith, após uma semana explorando a mansão, finalmente encontra uma ocupação, o que inicia uma competição amigável entre ela e Lizzie para escolher o melhor design para a duquesa, adicionando um toque de humor à trama. Quem diria que escolher vestidos poderia ser tão estratégico quanto um jogo de xadrez? Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para nos incentivar a trazer sempre mais vídeos como este. Eu acho que esse estilo é bom, se você deseja mudar de humor de vez em quando. A estilista, olhando o desenho, diz: você tem bons olhos, é raro encontrar uma pessoa que aprecie a combinação dessas duas cores. Edith pensa: considerando o estilo e a nobreza da duquesa, é um vestido que ela poderia vestir com elegância. Analisando o vestido, a duquesa diz: é um vestido bonito. No entanto, ela pergunta: não parece muito chamativo para mim? Edith pensa: como eu esperava, ela deve se sentir envergonhada. Apesar de que à medida que as pessoas envelhecem, dizem que elas precisam vestir roupas elegantes para se sentirem bonitas, de todo modo, eu não tenho a intenção de ganhar esse confronto, eu me sentiria horrível se a protagonista não ganhasse. Ela diz: a minha mãe tem a beleza e a dignidade para combinar com esse vestido. A duquesa dá um sorriso envergonhada e diz: que vergonha, então eu vou confiar nos seus olhos. Eu posso usar os dois vestidos, agora vamos escolher um vestido para Lizzie usar. Lizzie fala: eu realmente não me importo com o que eu visto, é suficiente os vestidos que eu tenho. Ignorando totalmente Lizzie, elas começam a procurar um vestido. A duquesa, analisando, diz: vamos lá, eu acho que esse padrão floral seria perfeito para uma festa do chá de primavera. Esse também ficaria bem em você. Edith diz: e esse? Esse tipo de rosa não fica bem em qualquer uma, mas a senhorita Lizzie tem uma pele tão branca e as bochechas tão vermelhas quanto morangos. Acho que ficará muito bem nela. O que acha, mãe? A duquesa diz: deve ficar mesmo. A Edith tem um ótimo olho, e pergunta: então, o que você acha desse vestido branco? Enquanto isso, Lizzie, totalmente ignorada, fala: eu estou muito bem. Mas elas continuam: definitivamente vai ficar bem nela, mas acho que ela pode parecer jovem demais, se é branco em um estilo mais simples. Que tal essa bata? Sim, ficaria bom dar um ponto com um broche água marinho. Depois de passar um tempo escolhendo, a duquesa diz: então apenas 5 roupas como essa. E Edith, com a mão no pescoço, diz: foi uma decisão difícil, mãe. A duquesa, folheando outra revista, exclama: oh, que vestidos lindos, Edith, escolha um modelo que você goste. Mas Edith diz: eu não preciso de um vestido novo, e pergunta: Madame Royal, você faz algum tipo de reparação? Madame Royal responde: claro que sim, mas que tipo de reparação você quer? Edith suspira dizendo: que alívio. E olhando para Ana diz: então, eu tenho algumas roupas que eu gostaria de deixar com você. Uma das leis de sobrevivência por estar possuindo o corpo da mulher malvada, a lei é tentar reverter a minha imagem. Ela pede: tire algumas joias do vestido, e cubra toda a parte dos seios, é um incômodo, porque a parte do decote está muito pequena. Madame Royal pergunta: o seu gosto mudou em comparação com antes? Ela responde sorrindo: digamos que sim. Por favor, cubra naturalmente até esse ponto, e isso. Enquanto isso, a duquesa e Lizzie ficam olhando surpresas com a grande mudança nos gostos de Edith. Após terminar tudo, Edith sozinha se espreguiça e diz: ufa, eu finalmente resolvi tudo. Quanto será que custaria se eu apenas pegasse as pedras de diamante conectadas ao vestido? Estou tentando me aproximar mais da duquesa, chamando ela de mãe. Se isso continuar assim,
e ela acaba se surpreendendo ao perceber Killian no quarto. E se pergunta, por que Killian viria ao meu quarto sem motivo nenhum? Ela pergunta, o que você está? Ele interrompe passando por ela e diz, me segue. Lizzie te convidou para a hora do chá. Ela pensando se pergunta, houve um capítulo em que ela me convida para a hora do chá na obra original? Bom, eu vou saber quando for. Tenho certeza que Lizzie pediu para ele vir me buscar. E seguindo atrás dele ela pensa, é claro, até as costas dele parecem bonitas. Olhe para esse ombro. Por acaso ele é um nadador? Ombros largos, cintura fina. Essa é a primeira vez que o corpo de um homem me fascina. É impressionante, mas não se preocupe, Lizzie, simplesmente estou escaneando com os meus olhos. Ele olha para trás, ela disfarça e pensa, meu Deus, não me diga que ele descobriu que eu estava olhando. Ele diz, eu estou te avisando, tenha cuidado com o que você fala na frente da Lizzie. Lizzie é como minha família, ela é uma pessoa muito mais valiosa para mim do que você, entendeu? Edith pensa, ah, entendi. E pergunta, por que está me machucando desse jeito? Ele pergunta, o que é que está acontecendo com você? Ela responde, eu também sou uma pessoa. Ele pergunta, você é uma pessoa, não é uma serpente? Chegando mais perto e olhando diretamente nos olhos dele, ela responde, você é muito mal educado, Killian. Você acredita que a senhorita Liz estará de acordo com o comportamento do filho do Duque? Eu acho que você quer arruinar o meu humor e me fazer sentir uma mulher má. Infelizmente, eu não sou uma mulher que treme facilmente. Ele surpreso pergunta, o quê? Ela continua, é claro, você me machucou, é uma coisa muito diferente. E sai em direção ao local. Chegando no local, Lizzie diz, bem-vinda, senhorita Edith. Edith responde, obrigado por me convidar. E com todos sentados, o clima parece ficar meio pesado na mesa. Cliff diz, parece que você está se adaptando muito bem aqui, senhorita Edith. Você não está trabalhando muito, não é? E pergunta, mas como recém-casados, você não deveria sair de viagem com o Killian? Ela pensa, ah, ele quer fazer o Killian ficar comigo para ele ficar sozinho com a Lizzie. E responde, bom, eu não sei, parece que o Killian está muito ocupado. Killian pergunta, irmão, não seria melhor ir inspecionar a propriedade logo, o inverno já terminou. Cliff responde, bom, isso também, e pergunta, Lizzie, você quer ir inspecionar a propriedade comigo? Você disse que alguma vez queria poder viajar. Ela responde, bom, e Killian interrompe perguntando, por que está colocando a Lizzie em problemas? Lizzie, você não precisa prestar atenção no que o seu irmão disse. Cliff diz, mas se eu sair daqui, por culpa sua, Lizzie ficará com ainda mais problemas. Edith pensa, isso é verdade, agora que os três estão juntos, eles podem parecer irmãos com uma grande amizade, mas se tirarmos Cliff dessa estrutura, os dois irão se olhar instantaneamente como homem e mulher. Não haverá como evitar os maus rumores sobre Lizzie. Talvez seja porque ele é o protagonista, mas o seu nível de pensamento é diferente. Cliff olha diretamente para Edith e pergunta, qual a sua opinião, senhorita Edith? Ela, surpresa, arqueia as sobrancelhas e, após uma breve pausa, pergunta, minha opinião? Cliff responde, sim, de que eu sou o único que irá sair desta mansão, e na situação em que permanecerão, Lizzie, Killian e você aqui. E assim chegamos ao fim do capítulo 7. Embora na mansão muitos não gostem ou não confiem em Edith, há alguém que aprecia sua presença, Cliff. Ele vê em Edith uma aliada para afastar seu irmão, Killian, de sua amada Lizzie. Cliff acredita que essa presença será suficiente para criar uma distância entre Killian e Lizzie, permitindo-lhe uma vantagem na disputa pelo afeto dela. Espero que tenham gostado desta história. Se quiserem ver a continuação, não se esqueçam de deixar o seu like. Ao alcançarmos 100 likes, iniciaremos a produção da parte 6. Ah, e se você chegou até aqui, comente quero a parte 6, e sua opinião sobre esse manhwa nos comentários. Mal posso esperar para ver sua participação.